Fala jovem, jovem menino, jovem menina, bom dia, boa tarde, boa noite, é você ligado na Jovem RP, o canal pra você. Eu sou o Rafael Costa e essa é mais uma edição do Move RP, programa que traz pessoas, grupos, coisas legais que acontecem em Ribeirão Pires e região. E no programa de hoje, eu recebo com muita alegria o Alexandre Moura, ele que é designer gráfico, ilustrador, pintor e escritor, essa nova habilidade que ele já tinha e está desenvolvendo e mostrando pra gente agora. Ele é autor do livro Medo do Escuro. São histórias e relatos sobre o desconhecido mundo do sobrenatural. O Ale vai contar bastante sobre esse livro pra gente e sobre tudo que ele já faz aqui em Ribeirão Pires, na região. O Ale tem bastante coisa legal pra contar pra gente, certo? Então, pra começar, queria agradecer desde já. Boa noite, Ale. Tudo Obrigado bem? pelo convite. Eu que agradeço, Ale. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo bem, então pra gente começar, Ale, eu queria que você contasse pra galera quem é o Ale, quem que é o Alexandre, conta um pouquinho sobre você pra galera que não te conhece e pra quem já te conhece já ficar por dentro. Meu nome é Alexandre, todo mundo conhece como Ale, né? Ale Moura, né? Que todo mundo me chama assim na prefeitura. Os mais antigos, os meus amigos, me chamam de Formiga, é um apelido de infância. É? E na minha família todo mundo me chama de Xande, por causa do nome, né? Então, cada um, quando me chama assim, ô Xande, eu já sei que é da minha família. Se chama de Formiga é algum amigo, e Ale, todo mundo costuma me chamar. Então, cara, eu sou designer desde criança, porque eu acho que o desenhar também, né, é um dom, né, que a gente desde pequeno. Então quando eu tinha 5 anos de idade, eu ganhei um concurso da CIA de desenho para desenhar um zoológico. Eu nunca tinha ido no zoológico. Legal. Desenhei e ganhei esse desenho e ganhei uma bicicleta. Putz, na época, né, cara, na infância todo mundo quer ter uma bicicleta, né? E o pai fala, agora não dá, né? Sim. E aí eu ganhei essa bicicleta. Então acho que me deu um incentivo para continuar, né? Então eu sempre fui ilustrador, tudo. E aí meu sonho era trabalhar com publicidade. Então quando eu fiz o colegial, o colegial, né? Uhum. Eu fiz técnico em publicidade. Sim. E aí eu comecei a estudar, só que na época não existia computador, né, cara? Era feito tudo na mão ainda, né? Então assim, era bem trabalhoso, né? E quando eu aprendi todas as técnicas, falei, agora eu tô pronto para trabalhar, inventar o computador. Eu falei, nossa, cara, aí tive que voltar, começar do zero, aprender todas as coisas. Tanto é que eu fazia curso com pessoas, tipo, dono de agência também, né? Para aprender como que a gente ia passar do papel pro computador. Então foi bem complicado. Que nem eu falo para as pessoas, né? Hoje em dia tá no Corel, sei lá, 25. Quando eu aprendi no Corel 4, mas não era o X4, era o 4. Então tinha 4 ferramentinhas só lá, tinha seta. Então era bem básico mesmo, né? E aí eu fiz, depois eu desisti da publicidade. Falei, não vou fazer. Eu comecei a fazer passar para o computador. Falei, não, vou virar designer, né? Que acho que o designer abrange muito mais do que publicidade. Publicidade é muito ainda... Hoje em dia não sei nem se usa tanto, né? Hoje em dia é muito marketing, né? Marketing, né? Porque a publicidade é muito... como se diz? Dentro de uma agência, talvez você trabalhe com algumas coisas, né? Mas eu acho que é muito fechado, né? Então eu quis expandir. Aí eu fiz aerografia, fiz ilustração, fiz uns 12 anos de ilustração, então aprendi todas as técnicas de pintura com lápis, tinta, caneta, sabe? Fiz legal. todos. Então eu fui me aprimorando naquilo que eu gostaria, mas eu não sabia nem o que eu queria fazer. Eu só sei que eu queria trabalhar com arte. Agora, eu não entendia ainda, tipo, você falar assim, não, eu queria ser alguma coisa voltada para isso, mas não sabia. Então o design acabou encaixando legal, porque quando eu fui aprender a fazer a parte no computação, comecei a aprender CorelDRAW, Photoshop, essas coisas. Falei, putz, gostei, né, de fazer. E eu tendo uma base de desenho, ficou muito mais fácil, né, de colocar isso em prática. Então minha caminhada foi mais ou menos isso daí. E aí, quando foi em 98, em 96 eu trabalhei numa agência em São Paulo, onde eu aprendi quase tudo que eu sei hoje. Só que, cara, era no Morumbi, então todo dia a pé não, de carro pra lá, não existia metrô, mas, putz, era muita baldeação. Você falou, não dá. E de carro também era bem cansativo, né? Era 2h30 pra ir, 2h30 pra voltar. Sim. E aí eu falei assim, não dá. Aí eu resolvi montar a minha empresa, montei a minha agência. Só que, cara, a agência em Ribeirão Pires, sabe como que é, né? Pra ganhar dinheiro aqui, muito lá atrás era meio difícil. Aí acabou virando minha empresa para comunicação visual, que foi a Target Adesivos, né? Que tive ela aqui em Ribeirão por 17 anos. Sim. Muita gente conhece pelo Ale da Target também. Né? Muita gente me chama de Ale da Target ainda. E aí eu comecei a fazer isso daí. E aí, tipo, mudei totalmente, né? De um designer para fazer as coisas, só que também usava para criar as artes dos clientes e tudo, né?
E fui nesse caminho. Fiquei por 17 anos, aí desisti, falei, não quero mais, porque, cara, ter empresa aqui no Brasil hoje não é fácil, né? Você trabalha para... Você vai pagar imposto, pagar funcionário. Se sobrar, talvez... Só para você. Eu acabei desistindo, cara. Aí teve um monte de confusão e tal. Eu falei, vou embora para Minas e não mexi mais com isso. Quando eu voltei, aí o Guto me chamou para trabalhar na prefeitura. Acabei entrando e tô lá. Faz 4 anos que eu tô lá. E até lá quando, não sei, né? Mas tô lá, por enquanto tô lá. Fazendo a parte de design, né? Isso. E tudo que precisa, né? Tudo da que parte precisa. de visual. Né? Isso, tudo que precisa. É praticamente eu e o Anderson que fazemos tudo, né? Na prefeitura, tudo que tem de visual na prefeitura é a gente que faz, né? Então, estamos aí. E surgem as mais variadas demandas, né? Com certeza. Tudo, né? E você trabalhou também, você teve aqui em Ribeirão a agência também, né? Que fazia adesivação também. Que também surge, você fazia de tudo quanto é tipo de coisa, né? Fazia de tudo, não tinha o que tivesse dentro do meu... Mesmo que eu não conseguia fazer, eu dava um jeito de fazer, né? Então, tipo, aqui em Ribeirão, eu conheço muita gente em Ribeirão por causa da empresa. Então, até hoje, às vezes eu tô passando na rua, as pessoas falam, eu precisava de um adesivo. Eu falo, não trabalho mais com isso, graças a Deus. Aí, meus irmãos que seguiram que é o João Marcelo e a Camila, que são donos da Aquarela, né? Que também começou comigo, eu que trouxe eles para trabalhar comigo, eles aprenderam e depois eu acabei desistindo e eles continuaram. Então, até hoje aí. Então você que começou a parte desse tipo de trabalho na família. Isso, e tudo que aconteceu, mesmo na parte da Target, foi meio assim, sabe que o caminho vai levando? Eu abri para ser uma agência. Mas, tipo, acabou indo que eu falei assim, putz, acho que aqui vai, sabe, de deixar a vida levar, e acabou indo, dando certo. Sim. E a gente meteu as caras e foi, cara. Começamos desse tamanho, e quando fechou a gente era uma empresa bem grande, com bastante funcionário, mas... E aí o pessoal seguiu, né, com outras pessoas, seguiram os projetos, né? Meus irmãos seguiram na caminhada deles. Alguns funcionários meus montaram outras empresas, que é o Edinho da EDS Adesivos também, que era meu funcionário também. Que legal. Então foi, sabe, cada um foi fazendo as suas coisas. Então foi legal que todo mundo acabou seguindo no mesmo, legal. Bom no que mesmo caminho. Você né? criou algo que deu frutos, né, em outros lugares também. Que legal. E você também faz pinturas também. Você já falou que você fez cursos também sobre ilustração, sobre pinturas. E você faz outras pinturas também por hobby, por arte, a maioria das né? pinturas é por hobby. Eu nunca fiz também pra... Eu falo para as pessoas às vezes, né? Eu sei fazer tanta coisa, só não me ensinaram a ganhar dinheiro. E aí, assim, a pintura apareceu tipo do nada. Me chamaram para fazer uma parede e eu catei e falei assim, eu acho que eu consigo. Fui lá e fiz. Porque qual que é a diferença você pintar num papel e numa parede? Só muda o tamanho, né? Sim. E aí, até na época eu conversei com o Ponésio, não sei se você conhece o Ponésio que faz. Este nome, pessoalmente não conheço. Que faz ainda. as pinturas aqui em Ribeirão também. Perguntar pra ele, ele falou assim: mete as caras, cara. Tanto é que eu ainda quero aprender a fazer com spray, né? Porque eu faço com aerógrafo. Com aerógrafo eu fiz curso e tal. Sim. Mas no spray não tenho muito a manha. Mas também é falta de catar e fazer, né? Então foi isso. Fiz uma parede, o pessoal gostou. Fiz outra, gostaram. Fiz outra. Até o Guto falou assim: quero que você faça pintura. Tanto é que eu pintei a UPA, praticamente todas as pinturas dentro foi eu que fiz, né? Ele chegou e falou, não, quero que você faça aqui. Beleza, fui lá e fiz. Gostaram. E aí, tipo, de um foi falando pro outro, né? Foi indo assim. Mas não é uma coisa que eu faço por... Como se diz? Por profissão. Por profissão. Eu faço porque eu gosto, mas... Tudo bem que tem um custo, né, pra fazer isso tudo, mas eu não faço não é minha profissão, eu faço porque eu gosto mesmo, acho legal. Sim. E, tipo, alguns espaços que as pessoas... né, queiram fazer, eu acho legal. E muda o ambiente, né? Tipo, às vezes um negócio certeza. simples assim já muda um... Porque eu acho que, assim, adesivar tal é legal, mas depende muito do ambiente, né? Eu acho que a pintura em si traz mais humanização, né, pro lugar tal, assim. Porque adesivo fica meio uma coisa, tipo, numa UPA legal, né? Que tem a parte que tem os médicos, a parte dos dentistas, que você coloca uns sorrisos tal. Mas eu acho que para um lugar que passa muita gente, tem assim, eu acho que traz uma... Como se diz? Uma harmonização para o ambiente, né? Tudo para as pessoas que frequentam, então dá uma leveza, né? Ou então aquelas paredonas ou é tudo branco, ou é tudo preta, né? Então dá uma quebrada nesse ambiente, né? Sim. Fica um pouco mais natural também, né? Com certeza. Porque deixar só adesivo, né? Muito bem. Gente, para você que chegou agora, chegou no começo, tá? Já faz pouco tempo que a gente começou. Estou conversando hoje com o Ale Moura, ele que é designer, escritor, ilustrador, pintor, faz um monte de coisa, está contando aqui um pouquinho da vida dele, vai contar mais. Ele é autor do livro Medo do Escuro, que a gente vai contar um pouco sobre a trajetória da vida do Ale, ele vai contar pra gente também. Antes de falar do livro diretamente, Ale, como que você descobriu aí que você tem essa veia para escritor também?
Então, cara, também foi uma coisa natural. Quando eu escrevi esse livro, eu sempre pensei um dia em escrever para passar para as pessoas tudo que eu vivi na vida como médium, né? Uhum. Porque não foi fácil, foi bem complicado. Ainda mais hoje é um pouco mais aberto falar sobre espiritualidade nos dias de hoje, né? Não tem tanta. Mas imagine em 1975, que eu era pequenininho, tinha acabado de nascer. Uhum. E as coisas acontecendo, se eu falasse um negócio desse, as pessoas ou iam me internar, ou então eu ia querer levar num padre para dar um exorcizar, para fazer coisas A benzeia, parecidas, né? né? E aí eu falava assim, putz, um dia eu preciso escrever sobre alguma coisa para deixar para as pessoas, porque assim, muitas pessoas podem passar pelo mesmo problema e não sabem o que fazer. Sim. Eu não sabia, minha casa toda, minha família toda é tudo católico, mas aqueles católicos, tipo, vai na igreja para batizar e nunca mais aparece, né? É missa de sétimo dia e olha lá. Mas, assim, eu não tive uma religião dentro de casa, sabe? Assim, de falar assim, não, mesmo sendo católico, eu não tive um negócio de, vamos para a igreja, vamos de domingo na igreja. Nunca tive isso. Então, foi bem complicado. E aí, quando eu pensava em escrever esse livro, mas sabe quando você fala assim, por onde eu começo? Né? Eu acho que, não sei se algumas pessoas já têm esse pensamento de um dia escrever um livro, mas todo mundo deve pensar, por onde eu começo o livro, né? Sim. E teve um certo dia, cara, que eu tava em casa. E sabe quando você, tipo, você faz um monte de coisa, você fica agoniado com alguma coisa, você não consegue ir. Aí você fala, putz, catei, sentei no computador. Tava sendo meio que obsediado até. Eu falei, não, aqui não. Eu não quero, sabe? Uhum. Sentei no computador. Cara, eu escrevi o livro inteiro, são 130 e poucas páginas, mais ou menos, não lembro agora. Uhum. Eu escrevi ele em 3 horas. O livro Caramba. inteiro. Eu comecei, sentei e não parei até acabar o livro. A única coisa que eu acrescentei no fim depois foi o finalzinho, que foi da minha origem cósmica, que foi uma coisa que eu descobri na ayahuasca. Então foi uma única parte que eu coloquei no livro depois que eu tinha escrito. Sim. Mas o livro inteiro eu escrevi ele em 3 horas. 3 horas e meia no máximo, assim. Foi bem... Não sei como saiu, só sei que saiu. Foi bem espontâneo mesmo. Foi quase que uma psicografia. Só que não Legal. foi uma psicografia porque eu falei da minha vida, né? Então Sim. se eu fosse falar de outras pessoas... Aí seria. Apesar que tem umas partes que eu escrevi sobre as entidades que andam comigo, que acho que ali eles ajudaram a fazer um pouco... Falar um pouco, entendimento né? do que é, né? Então, como eu falo do pai João e do Joãozinho, que é o herê que me acompanha, eu acho que eles tiveram um dedinho pra ajudar. Falar um pouquinho deles. Mas foi meio assim, cara. E depois que eu escrevi esse livro, cara, na sequência, não deu um mês, eu escrevi o segundo. O segundo livro tá prontinho já. Eu tava conversando com você no começo. Tá pronto, mas ainda tô acertando algumas coisas. Devo lançar ele no começo do ano. E junto desse livro, me deu vontade de escrever para criança. Uhum. Então eu tenho lá guardado comigo 10 livros infantis, todas as histórias são falando sobre bullying. Porque como há 2 anos atrás eu trabalhei na educação, na prefeitura, né? E vi que esse assunto é um assunto que não existe literatura. Pelo menos para crianças de 1 a 5 anos, né? Sim. Pode até existir para adolescentes e tal. E eu falei assim, nossa, eu pensar em fazer alguma coisa para essas crianças, né? Que precisam, né? Que na época que deu aquele problema lá nas escolas, né? Que entraram dando tiros e tal, um negócio meio pesado, né? E tudo começou por causa de bullying, né? Então eu pensei em fazer. Então, tipo, tenho 10 livros prontos, escritos, só falta ilustrar, que também é uma ideia que eu quero soltar muito em breve. Então foi uma coisa que eu não sabia que eu tinha essa veia de escritor, mas eu acho que começou a abrir caminhos, sabe, para fazer. Sim. E eu já tenho ideia de vários livros, assim, que às vezes eu começo e paro porque eu não tenho... Eu só vou dar um spoiler aqui, um dos livros que eu comecei a escrever vai chamar E Se Fosse Assim? Se o Brasil não tivesse sido colonizado pelos portugueses, fosse pelos holandeses, como a gente seria? Aí eu descrevo as legal. histórias. Se o Ayrton Senna não tivesse morrido, quantos títulos ele teria ganhado, sabe? Então eu fui pegando assuntos assim, se o Pelé tivesse jogado no Corinthians, como seria? Sabe? Eu fui pegando os assuntos assim, e conto do meu modo de ver, né? Acho que cada um falaria de um jeito, né? Não, se ele fosse assim, se fosse assado. Então eu comecei a escrever um livro mais ou menos assim. Então, eu acho que o ter escrito o primeiro livro abriu minha mente para novas ideias, assim, sabe? Então, sei lá, pode ser que eu nem dê sequência, mas assim, tem surgido ideias na minha cabeça, eu vou lá e começo a escrever e vou fazendo para, quem sabe um dia eu começar a virar um escritor realmente, né? Poder lançar, ir
uns vídeos numa flip da vida e lançar o livro. uns livros aí, né, pro pessoal. Ah, muito legal. E tudo isso começou desse primeiro livro aqui do Ale, que é o Medo no Escuro, como eu já mencionei. O Ale já mencionou aqui no começo, eu perguntava pra você já também, que você é médium. Sim. Né? Você se descobriu médium, né? Que antes não sabia o que era, depois você foi Sim. descobrir que era mediunidade. Esse livro do Ale, ele conta um pouco da vivência dele com a mediunidade, depois que ele descobriu como que ele foi lidando, né, com os desafios, né? Que essa descoberta trouxe para você. Sim. Ale, como esse livro é uma história sobre você, conta um pouquinho pra gente de como foi sua caminhada até chegar nesse livro aqui, né? Como foi essa que você conta aqui? Como é que foi descobrir esse dom que você tem? Como foi descobrir isso e como trabalhar ele de uma forma positiva para você? Então, eu desde muito pequeno, né? Eu quando era... Assim, todo mundo, eu acho que todo mundo, né? Ninguém consegue lembrar muito da sua infância, tipo, você pode lembrar de lampejos, assim, sabe, algumas coisas. Eu lembro de tudo, eu lembro até de antes de eu ter nascido. Então no começo era muito complicado, porque eu com, sei lá, 2, 3 anos de idade, já via, do tempo todo tinha espíritos do meu lado, né? Uhum. E só que quando você é criança, bebê, porque 3 anos pra mim ainda é só um bebê, né? Ainda tá naquela... Sim. Então você não entende, porque você vê um espírito, e o espírito, quando você vê ele é você, cara, não tem diferença. As pessoas pensam que o espírito é como se fosse na televisão, né? Que você vê lá aquela sombra, pessoa de luz. Não é assim, você vê uma pessoa normal. Uhum. Hoje eu consigo discernir o que é, né? Mas na época, quando eu era criança, só agora eu comecei a entender que é aí que o bicho pegou, né? Porque aí, só que assim, quando a gente tem visões assim, nunca é o lado bom, sabe? Sempre tem um lado obscuro, sabe? Então são monstros, são... E o que eles fazem? Você assistiu o desenho Monstros S.A.? Sim. Se alimentam do medo? Exatamente, cara. Eu até falo que os filmes, não existe um filme de ficção que não tem um pinguinho de verdade ali, sabe? Eles contam do jeito deles, mas no fundo sempre tem. E eles, tipo, te assustam, cara. Então, tipo, eles se aparecem com uma cara bem feia, com bruxas, com não sei o que, palhaço. Meu, eu morro de medo de palhaço até hoje, assim, sabe? Porque na infância eu via muito palhaço. E eles são bem feios, cara. Eles vêm com os dentes bem afiados, assim. E eles apareciam pra mim o tempo todo, cara. E era só eu deitar pra dormir, começava. Assim, eu acho que... Até no livro eu falo sobre isso. Que eu acho que eu tinha depressão, cara. Porque eu não dormia direito. Era eu deitar pra dormir. Eu adorava quando eu pegava sono no quarto da minha mãe, na cama da minha mãe, porque daí eu ficava ali, só que, cara, ela punha... Enquanto eu tava dormindo com eles, eu tava protegido, entendeu? Entre aspas. Então, pra mim, era o sono do rei. Mas quando eu punha na minha cama, cara, e tipo assim, a cama da minha mãe era aqui, minha cama era aqui, cara, do lado. Mas na minha cabeça a cama ficava, tipo, lá na esquina, sabe? Assim, de distância. E esses seres eram muito, cara. Toda noite era eu pegar no sono, cara. Eles vinham me atormentar, e eu ficava morrendo de medo. E engraçado que, assim, outro dia eu tava, até no livro eu falo isso, eu tava pensando, eu nunca cheguei pra meu pai e minha mãe e conversei sobre, sabe? Às vezes eu falava que eu tava com medo, que eu tava vendo assim, aí o pai fala assim, tá com sono, também fala, não é nada, é da sua cabeça, deita aí no meio. E aí, tipo, só que chega uma hora que você para de falar, porque se toda hora que você fala, eles acham que é coisa da sua cabeça, você fala, tudo bem. E aí eu acostumei com isso, não que seja o certo, né? Sim. Eu acho que, assim, criança tem uma cabeça muito fértil, né? Eu mesmo tinha muito, e, aliás, isso me ajudou muito no desenvolvimento como designer, sabe? Porque minha cabeça viaja. Você tá falando comigo, eu quero um projeto assim, você vai falando, eu já tô desenhando na minha cabeça antes de... Quando eu sento no computador, já tá pronto o projeto, porque enquanto você tava falando, eu já tô... Já vai surgindo a ideia. Então, assim, eu acho difícil dos pais mesmo acreditarem na criança quando ela fala, mas, cara, hoje eu penso... se o pai sentar com a criança e olhar pra cara dela e falar assim, não, eu acredito em você. Mesmo que você... Cara, você vai eliminar muitos traumas dessa criança no futuro, cara. Porque assim, eu acho que eu tenho muito trauma até hoje por causa da infância. Porque eu nunca tive uma resposta. Mas como eu te falei, em 1975, 78, que na época eu tinha uns 3 anos, não era uma coisa tão, né, fácil de ser falada, né? Falar assim, meu filho vê as coisas... Hoje em dia ainda é difícil? Ainda é, mas assim, é um pouco menos, né? Assim, mas ainda, no modo geral. E assim, eu conheço milhões de pessoas que são bandistas, que são espíritas, que são candomblecistas, ninguém fala. Tanto é que as pessoas só descobriram que eu sou depois que eu lancei o livro, porque até então eu nunca... Porque eu não acho que é uma coisa que você tem que ficar esfregando na cara dos outros. Eu sou isso, sou aquilo. Não, cara, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que quer ser feliz também, como todo mundo, sabe? Então...
Então eu não... Só que muitas das coisas eu só fui entender mesmo, cara, depois dos 28 anos de idade. Foi quando eu comecei... Tipo, quando deu uns 15 anos mais ou menos, parou. Né? Eu não via mais nada e tal, e falei, puta, legal. Só que quando parou, sabe que você não lembra quando foi, quando... Eu segui a vida. Sim. Só que quando foi com 28 anos, cara, meu filho... Não, minha filha tinha acabado de nascer, a Melissa. Uhum. E, cara, eu comecei a receber espelho no meio da rua. Eu saía na rua, cara, parecia um radar. Que nem o pessoal fala lá, para-raio de Aruanda, né? Você andava na rua, cara, quem me via, puf, cara, eu caía. Cara, eu fiquei um mês, cara, que eu achei que eu ia ficar louco, que eu ia ser internado no hospício, cara, porque eu não conseguia, cara. Eu saía na rua, eu não podia sair, cara. Era de segunda-feira, toda segunda-feira. Eu saía na rua, puf, caía no meio da rua, começava a receber espírito, aí o pessoal vinha atrás de mim, eu saía andando na rua sozinho, aí eu ia batendo numa guia na outra, sabe, como se estivesse bêbado. Aí o pessoal ia era mó legal, assim, se não fosse trágico, né? Eu andando na rua e aquela galera atrás de mim, tentando me buscar. E aí falou assim, nossa, ele tá um mó cheirão de pinga, mas tipo, daí a minha mulher falou assim, mas o Ale não bebe, né? Nossa, mas ele tá cheirando pinga, parece... Por quê? Eu pegava espíritos que já estavam, né, bem... E aí, pô, acabei caindo num centro espírita, né, cara? Acabei num centro de Umbanda. Cheguei um dia lá pra visitar e quando eu cheguei lá, a mãe de santo, uma loirinha desse tamanho assim, chamou e falou assim, filho, você vai ter que trabalhar. Eu falei, pô, mas já trabalho pra caramba. Ela falou, não, mas não é esse tipo de trabalho que eu tô falando, você vai ter que desenvolver, senão você não vai. Eu falei assim, nem pi. Eu falei, não quero, tira esse negócio de mim que eu quero ir embora, né? Ela falou assim, mas isso não tem um botão de liga e desliga, né, cara, que eu posso tirar de você e tal. Beleza, falei, tá bom. Fui embora, falei, nunca mais eu boto o pé nesse lugar. Eu não quero saber disso daí, não, isso é atraso de vida, né? Como acho que todo mundo pensa, né, cara, que a Umbanda é um lugar que você mata bicho, você faz mal pros outros, cara. E... Quer conhecer a Umbanda? Visite um centro de Umbanda e, né, pra você entender realmente o que funciona, cara. Porque Sim. Não é uma coisa que... Na minha visão também era, sabe? Chegar no lugar, falar, nossa, negócio... chegamos lá, todo mundo de branquinho, todo mundo te abraçando, te recebendo bem, falando sobre Deus, Jesus, fazendo oração. O cara falou, pô... Na minha cabeça, eu falei, não tem nada a ver comigo, do que me falaram, né? Sim. Putz, falei, beleza, né? Então, sabe, aquele lugar de paz e tranquilidade. Beleza. Fui embora, falei, não quero nem saber. Cara, a semana que eu fui embora de lá, cara, mas foi a pior semana da minha vida, assim, de receber espírito e e assim, parecia, eles faziam, não sei o que eles faziam comigo, mas saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Ficava o dia inteiro. Cara, eu ia pra casa, eu ficava super esgotado, cara, porque eles sugam muito sua energia, né? Cara, eu deitava, apagava, assim, na cama, porque eu não conseguia me mexer, cara. Eles sugam tanto, e como eram muitos, cara. Só que espíritos que são trevosos, quando eles te atacam, eles te sugam demais a energia. Espírito de luz não, cara, quando eu vou no terreiro lá e incorporam o meu guia... cara, quando ele vai embora, você tá numa paz que você fala, nossa, parece que eu tô flutuando, sabe? Porque que ele te descarrega toda a energia ruim que você tiver e ele te traz muita paz, né? Mas os espíritos assim, cara, que Egum, essas coisas, nossa, cara, você fica muito acabado. E você fica sem força, você não consegue se mexer, sabe? Parece que a bateria tá no 3%, sabe? Se mais alguma coisinha, você apaga de vez. Era bem assim que acontecia. E beleza. Aí falei, cara, não dá, né? Aí eu catei e falei pra minha mulher, não dá, vamos ter que ir pro terreiro, não vai ter jeito. Eu preciso resolver minha vida, senão eu vou ficar a vida inteira desse jeito, como é que eu vou fazer, né? E aí, catei, pus minha roupinha de branco lá e falei, vou, né? E voltando à infância, enquanto eu era pequeno, tinha um ser que ficava do meu lado, ele era todo de preto, tinha um chapéu, assim, você só via a silhueta da boca dele. Só que, cara, a vida inteira, dos meus 3 anos até os 13, 14 anos, ele nunca falou uma palavra. Ele ficava do meu lado. No começo eu tinha medo, porque, você acordava de noite, olhava pro lado, ele era bem altão assim, cara, e aquele chapéuzão preto, mas, fazia muito sombra. tampado, você só via a silhueta, nem via a boca direito dele, assim, sabe? E ele ficava lá do meu lado. Às vezes ele tava sentado no chão, às vezes ele tava em pé, o tempo todo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, já que ele não faz nada comigo, ele deve estar me guardando, né? Se não faz bem no mal, deixa aí. E foi embora depois, beleza. Quando eu fui entrar no terreiro, cara, nesse dia,
Eu tava tomando meu banho de defesa, né? Que a gente tem que tomar antes de ir. Você toma um banho de erva, de alguma coisa, pra dar uma limpada no seu... É? E aí, cara, ele apareceu pra mim. Ele apareceu e falou assim... Fez assim com o chapéu, né? Primeira vez que eu ouvi a voz dele, ele falando. Ele fez assim com o chapéu. Falou, agora você não precisa mais de mim. Aí eu falei, como assim? Ele falou, agora você não precisa de mim. Só que você tem certeza do que você tá fazendo? Eu falei, cara, tenho, porque eu preciso resolver minha vida. Porque senão como que eu vou fazer? Eu vou ficar a vida inteira. E eu toda vez que eu passar mal, tenho que ir na casa de alguém pra me ajudar. Cara, não dá, né? Pra ser assim. Uma vez ou outra, até que... Aí ele falou, não, tudo bem. Só que a partir de agora, tchau, até mais. Cara, quando ele foi embora, eu falei assim, o que eu fiz da minha... Que merda que eu fiz, cara. Porque, pô, o cara que tava comigo, eu achando que ele era alguma coisa, mas ele tava me guardando, né? E agora ele foi embora, eu vou ficar sem ninguém, vou ficar sozinho, né? E, putz, cara, aí eu fui pro terreno aquele dia, mas, cara, com aquela angústia, assim, sabe? Falei assim, meu, e agora? O que eu fiz? Como é que eu faço pra ele voltar, né? Porque eu não sabia o nome dele, não sabia, até hoje eu não sei, cara, nem quem ele era, nem... não sei se é um Exu, porque ele nunca se mostrou assim, era um ser todo de preto. Sim. E aí eu falava, putz, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Mas agora não tem mais volta, né? Fui. Aí fui pro terreiro, cara, comecei a desenvolver. Pra acabar com esses ataques que eu sofria, cara, demorou quase 1 ano. Caramba. Mesmo ir no terreiro e tal, era bom lá enquanto você ia, putz, você recebia suas entidades e tal, nossa, você saía de lá super leve. Só que na semana sempre acontecia alguma coisa assim, cara. E, tipo, não existe uma fórmula. Você que tem que aprender a se defender, sabe? Porque não existe um... Né? Você fala assim, faz isso, faz aquilo. Beleza, você toma banho de defesa, você acende vela, você faz... Ajuda, mas se você não entender que você é o dono do seu corpo e ninguém pode fazer nada com você se você não permitir, só que até você entender tudo isso demora. Pelo menos pra mim foi bem demorado. Quando eu entendi, cara, meu... Era uma coisa tão simples. Eu falava... Daí, no dia que aconteceu isso, eu liguei pra minha mãe de santo e falei assim... Cara, mas é muito simples fazer isso, por que eu nunca conseguia? Aí liguei pra ela, meu, quando eu cheguei no terreno, ela veio correndo me abraçar assim, lá. E eu tentei que depois, todo mundo que chegava lá com esse problema, ela falou assim, vai falar com o Alexandre que ele resolve sua vida, porque ele já passou muito por isso. Então, eu não sei que momento, cara, mas assim, foi a hora que eu entendi, cara, ninguém pode fazer nada com você se você não permitir, sabe? Na vida também, eu acho, não só com pessoas mortas, eu acho que, né, se você não... Pode acontecer de alguém querer fazer uma coisa com você, um assalto, um abuso, vai, que seja. Mas espiritualmente, cara, eles só podem entrar na sua vida e mexer com você se você permitir. Mesmo quando as pessoas falam assim, vou jogar uma macumba em você. Se você não permitir, cara... Então você aceita aquilo, sabe, de alguma forma. Uhum. Ou então fica aquilo na cabeça, eu acho que você mesmo acaba se... Como se diz? Se obsediando, sabe, de alguma forma. Sim. Então foi aí a hora que eu entendi que realmente a gente que toma conta da nossa vida e nada pode nos afetar. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim, mas pra você é fácil. Eu falei, não é fácil, porque você pensa que é fácil até hoje. Hoje os ataques são muito mais fortes do que era antigamente. Antigamente, hoje quando me ataca, eu desmaio, caio no chão, fico lá. Mas a minha mulher já entende, então tipo, é mais fácil de... Eu sei que quando eu saio do corpo é mais fácil de eu me defender do que quando eu tô com esse corpinho esbelto meu, né? Até quando eu tô fora do corpo, eu tô em espírito e eu consigo me defender melhor. Mas pra conseguir tudo isso daí foi essa virada de chave. Cara, eu posso. Então, assim, as pessoas quando perguntam você tem medo? É normal você ter medo. Pô, você tá... Porque tudo que é fora do comum, qualquer coisa que aparece pra gente, a gente vai sentir um pouco de medo. Uhum. Porque a gente tá conversando aqui agora, entra um ser aqui de 2 metros de altura, raspando a cabeça no teto, pô... Mesmo que eu já tenha visto 1 milhão de vezes, eu vou dar uma assustada. Só que ele não pode te fazer nada se você não permitir. Ele pode te assustar. Porque eles se alimentam de ectoplasma, né? Então, quando você dá aquele... Você começa a suar, tremer e tal. Eles se alimentam dessa energia. Sim. A partir do momento que você fala assim, meu amigo, você tá aí, senta aí, beleza. Você não me encher no meu saco, pode ficar aí. Eles vão embora, porque ele vai fazer o quê? Na sua casa, na sua vida. Então, fácil não é, como eu falei, mas na hora que você começa a entender que você é dono do seu corpo e nada pode entrar aqui dentro sem você permitir, tá de boa. Aí é a vida que segue. Legal. Gente, para você que chegou agora no meio do caminho, estou conversando hoje com o Ale Moura, ele que é escritor, ele é designer gráfico, ilustrador,
E além de tudo isso, né? Na vida ele é médium, tá contando um pouco sobre o livro dele que ele lançou, Medo do Escuro, um pouco sobre a história dele, né? Que começou desde a infância, por isso esse nome Medo do Escuro. E vai falar um pouco depois sobre o próximo e um pouquinho dos temas também. Então foi nesse momento, Ale, quando você chegou já, quando você descobriu que você era médium nesse tempo, já adulto, ou foi só mais Então, antes de descobrir? eu acho que eu descobri realmente foi depois quando eu acabei entrando para um terreiro, porque antigamente eu achava que era normal, sabe, as pessoas verem as coisas, ouvirem as coisas. Então, para mim, eu não tinha necessidade de saber mais coisas, porque eu nunca quis me aprofundar nisso, né? Eu falo assim, eu não quero saber disso, sabe? Tipo, uma hora passa, como passou depois dos 15 até os 20 e poucos anos, eu não via mais nada. Assim, a minha intuição sempre existiu, né? Assim, minha intuição é uma das coisas que é meio as pessoas não ficam assustadas quando eu falo assim, eu consigo ler o pensamento das pessoas, né? E isso não parou, isso continuava. Tanto é que eu até falo, não sei se eu falo nesse livro ou no outro que eu escrevi, que eu nunca consegui ganhar um presente que eu não soubesse o que era antes. Porque se as pessoas estão pensando em alguma coisa, festa surpresa, beleza, eu falava, tudo bem, nossa, eu não sabia de nada, mas assim, se várias pessoas estão pensando a mesma coisa, cara, eu não sei o que acontece, mas parece que fica uma nuvem de pensamentos que vocês estão falando sobre aquilo, e eu capto tudo isso no ar, cara. Então, assim, sempre foi uma coisa meio complicada pra mim, de não tenho domínio, sabe? Não é uma coisa que eu, tipo, tô olhando pra você, eu quero saber, não consigo. É uma coisa que vem naturalmente. Então, tipo, toda vez que se mostrou pra mim, foram pessoas que tentaram me enganar, pessoas que tentaram de alguma forma, fazer mal pra mim. Então, quando isso acontece, você tá falando comigo uma coisa, mas seu pensamento tá falando outra. Então, eu consigo enxergar essa... Que não é real que tá falando. Você tá falando uma coisa, mas sua cabeça tá pensando outra. Então eu consigo captar isso daí. Isso é bem triste, às vezes, com pessoas que você gosta. Sim. E você vê que a pessoa tá falando uma coisa pra te enganar, né? Então é meio dolorido isso. Mas o pior de tudo foi a infância, cara. Porque tanto é que o nome Medo do Escuro é por causa disso mesmo, cara. Era o apagar das luzes, minha vida se transformava num verdadeiro... E não tinha um dia, cara. Você fala assim, como que foi assim? Era de vez em quando? Não, era todo dia. Era todo santo dia, cara. Era eu fechar meus olhos. E quando eu tava dormindo e, tipo, não acordava, eu escutava sussurros na minha orelha. Tipo, Alexandre, tipo, Alexandre, chamando. Me chamando assim, sabe? Aí quando eu abri o olho, cara, e aí o que aconteceu? Eu abri o olho e não conseguia mais dormir. Quem que dorme? Até hoje, depois de velho, você vê um negócio assim, você vai conseguir dormir. Depois você não consegue, a sua cabeça fica vai embora a 1000 por hora. E aí, tipo, e aí era o meu sofrimento, cara. Então, como eu era filho único, então meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe trabalhavam aqui em Ribeirão, a gente morava em Santo André. E eu ficava sozinho com cuidadoras, né? Sim. Então, assim, eu era muito sozinho. E, tipo, quem que eu ia conversar sobre essas coisas? Então, tipo, eu era meio depressivo mesmo, né? Sim. Eu sofria muito com essas coisas, assim. E no fim, cara, eu acho que tudo isso que eu passei foi pra mim chegar no que cheguei hoje, sabe? Assim, hoje eu tenho um conhecimento... Claro que eu estudei demais, né? Assim, eu sei de muitas coisas que eu não sei como que eu sei. Que nem eu falo, né? Eu só sei que é assim, né? Como o Chico falava, né? Eu não sei, cara. Vem informações, assim, de outros planetas, de outros seres, de outras coisas, vem do nada. Tipo, eu tô assim... Às vezes eu tô trabalhando, cara. Abre, tipo, uma tela, assim, na minha cabeça e começa a ver coisas, e começa a falar de coisas, e começa de assuntos que você... Beleza, você vai captando aquilo lá, mas da onde vem, quem falou, como que foi, cara, eu não faço ideia nenhuma. Mas eu fui uma pessoa que estudou muito. Depois que eu fui embora pra Minas, isso foi em 2015. Eu não tinha o que fazer, né, cara? Porque lá era meio que a roça, né? No lugar. Apesar de ser uma cidade, né? Mas era bem sossegado. Era bem tranquilo, né? Aqui eu não vi meus filhos crescer, cara. Então lá eu conseguia tomar café da manhã com eles, e levava pra escola, almoçava junto. Então nossa vida melhorou muito. Mas nesse tempo todo eu estudei muito, cara. Então eu estudei sobre todas as religiões. Porque eu gostaria de entender qual que é o fundamento. O fundamento de todas as religiões, no fundo, cara... Deus é um só. Apesar das pessoas acharem que não, que o Deus da igreja, a minha igreja é melhor que a sua e tal, Deus é um só. O Deus realmente da Bíblia, não acredito, cara. Tipo, o Deus sanguinário que matou, que fez, não sei o que, não acredito, cara. Porque na minha concepção, Deus é amor puro, sabe? Aquele pai que, tipo, não importa se o filho fez coisa errada, fez certo, você é meu filho, né? Sim. Você tem 2 filhos, um é
Um é bandido, o outro é do bem. Você não vai gostar do outro porque ele é bandido? Você pode não concordar, mas que você vai gostar. Então acho Sim. que, pra mim, Deus é isso, sabe? Deus é amor, Deus é paz, Deus é tranquilidade, é o colo do pai que você gostaria de... Sabe, quando você tá passando mal, tipo, né? Ajoelha no colo dele. As pessoas têm uma coisa com Deus e Jesus, cara. São duas coisas totalmente diferentes, né? Mas, no modo geral, todo mundo faz como se Deus e Jesus fossem a mesma pessoa, né? Não é. Jesus, pra mim, foi o cara mais... Desculpa o palavrão, mas o cara mais pica que teve na Terra, sabe? Ninguém chegou aos pés dele, cara, assim, sabe? Ele veio pra mostrar pra todo mundo que Deus não tá em templo, Deus não tá em lugar nenhum, Deus tá dentro da gente, cara. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele tá usando o poder do eu sou. Eu sou. Então, tipo, Deus tá dentro da gente, tem uma centelha divina. Porque você acha que a gente tá vivo por quê, cara? Você para pra pensar, a gente é um monte de carne, de bosta, de... Como é que a gente vive, cara? Se não tivesse alguma coisa espiritual dentro da gente pra fazer a gente se movimentar, né? Se movimentar e viver e amar as pessoas, odiar também, mas, né? Eu acho que Jesus veio na Terra para mostrar isso. Todo mundo é Deus. Sim. Cada um tem a sua partículazinha e se você souber usar isso daí, você vai ser uma pessoa, entre aspas, mais feliz, mais próspera, mais, né? Tudo bem que prosperidade eu acho que tem um pouco a ver com como se diz? Cada um tem esqueci a palavra agora. Como se fosse um benefício por algo que você já fez em outras vidas, sabe? Então, tipo, assim, crédito. Um crédito. Digamos que foi isso. Então, não é porque você é uma pessoa boa, sabe? Porque você vê um monte de gente que é ruim também, que é cheio de dinheiro e tal. Então, assim, eu não entendo muito bem o processo, mas eu acho que tem alguns méritos de algumas coisas que você já pode ter feito em outras vidas. Mas que até nesse meu segundo livro eu falo um pouco sobre Roda de Sansara. Quem quiser estudar um pouco é bem interessante. A Roda de Sansara. Vou falar alguns assuntos que seria legal das pessoas estudarem. Pit Sofia, Arcontes, Roda de Sansara, Tábuas de Esmeralda, Hermes Trismegisto. Tem alguns assuntos assim bem interessantes de se ler. Projeto HARP, Projeto Bluebeam, Ressonância Schumann. Estuda sobre tudo isso daí e depois você tira suas conclusões. Concílio de Nicéia, cara. Concílio de Nicéia é muito importante para quem é muito fervoroso, assim, sabe? Tipo aqueles católicos que... assista, não leia. Assista também no YouTube, tem bastante vídeo falando sobre isso. Concílio de Nicéia. Foi quando foi tirado algumas coisas da Bíblia que não, né, a igreja não queria, porque aquilo ali ia fazer... aquilo ali não pode falar, porque assim, né? Tanto é que como chama, os apócrifos lá, falam um pouco sobre isso, de que Deus está na gente, sabe? Deus está dentro da gente, alguns deles, e evangelhos. E foram tirados da Bíblia por causa disso, que eles não queriam, eles queriam ter o controle, né? Não que seja errado o que está escrito na Bíblia, não estou falando mal da Bíblia, sim, mas sim, tem muitas coisas que foram tiradas que podia. Sim. Então estudem um pouco sobre esses, para quem se interessar no assunto, né? Te responde muita coisa, cara, assim, sabe? Você tira bastante coisas, assim. Os Anunnakis também é bem interessante de se estudar. Nesse segundo livro eu falo sobre tudo isso. Legal, então já fica aí já uma uma chamadinha pro... eu falo sobre tudo isso porque são assuntos bem interessantes, assim, para você entender, quem gosta muito de saber a criação do mundo, como tudo se formou, como que tudo acontece, eu acho que é bem interessante. Legal. Olha, você mencionou agora no final, falou um pouco das coisas, dos créditos que as pessoas, né? A gente usei crédito, mas não, outra palavra que você pensou, mas que as pessoas trazem. Tem uma frase que fala que a gente... como é que fala? Quando o universo conspira a nosso favor, a gente atrai aquilo que a gente está falando. É um pouco disso, olha. Tipo, eu acho que sim, cara. A energia atrai energia, né? Então, tipo assim, você pode ver, cara, se você é uma pessoa do bem, você atrai pessoas do bem, sabe? Se você... que nem eu falo, eu não sou nada, cara, assim. Hoje eu não me considero, sabe? Eu sou espiritualista, sabe? Eu gosto de tudo que é do fora do comum, eu gosto de estudar, sabe? Então, assim, eu me considero um cara espiritualista. Cara, você atrai pessoas que são do mesmo meio, cara. É impressionante. Então, eu acho que assim, tudo na Terra é como vibração. Se você vibra coisas boas, voltam coisas boas. Se você vibra coisas ruins, negatividade, roubo, cara, você vai ter gente sempre por perto de você dessa... Tudo que você fala, o universo conspira a nosso favor, eu acredito que seja nesse sentido. O que você vibra, né? E o universo não entende palavras, não entende não entende... Ele entende vibração. Então, não adianta você falar assim, eu sou uma pessoa boa, mas o que você faz para ser uma pessoa boa, né? Agora, se você vibra
cara, eu ajudo as pessoas, eu vejo as pessoas que estão... Não que isso seja uma regra, mas assim, você vibrar a coisa, sabe, de você querer o bem das pessoas, você querer que elas... Que nem eu falo, né, cara? Eu adoro quando alguém, por exemplo, você ganhou na Mega Sena. Cara, eu vou ficar puta feliz com você, cara. As pessoas não têm esse negócio de vibrar pelo outro, pelas coisas positivas. Não, eu quero ser... Não, mas ele ganhou, ele não merecia. Eu que merecia. Né? Não tem muito disso, né, hoje em dia. Cara, eu vibro pelas conquistas das pessoas. Ah, eu consegui comprar um carro. Nossa, é um carro velho. Cara, mas você conseguiu, é seu. Sim. Você se esforçou, comprou. Então, acho que isso que vale muito, sabe? Você vibrar pelo outro, você vibrar positividade, coisas boas o tempo todo, né? Que nem assim, eu quando eu chego num lugar, na prefeitura, vamos dizer assim, eu bato o olho pras pessoas, eu sei como a pessoa tá, cara. Sabe, tipo, aí eu vou lá, vem cá dar um abraço, que você tá precisando de um abraço. Daí as meninas falam, nossa, seu abraço é o mais gostoso da prefeitura. E às vezes até a Cris fala pra mim, a Cris Duarte fala pra mim assim, nossa, seu abraço é tão gostoso. Até falei pro meu marido que seu abraço é maravilhoso. Falei que qualquer dia eu vou apanhar na rua. Lá na prefeitura as meninas me chamam de mozão, né, todas elas. Aí conheci um marido de umas lá e falou assim, qualquer dia eu vou apanhar, não sabia nem porquê, que todas as mulheres me chamam de mozão. Mas é isso, cara, sabe, vibrar de alguma forma, eu não sei como ajudar todo mundo, cara, mas tipo, às vezes a pessoa precisa só de um abraço, sabe? A pessoa tá mal, tá... Putz, aconteceu alguma coisa, às vezes a pessoa não quer falar. Você simplesmente fala, putz, vem cá, me dá um abraço. Só pra pessoa se sentir, sabe, não sei a palavra também, cara, mas a pessoa se sentir acolhida, bem, acolhida, né? Isso. Como se fosse um abraço de vó, sabe? De vó, que você gosta daquele colinho de vó, né? Uhum. Mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar vibrar o máximo possível na... Cara, não sou nem um ser de luz assim também não, sabe? Eu também fico nervoso, xingo todo mundo, sou bem agressivo. Acho que às vezes, pela minha mediunidade, cara, às vezes eu absorvo muita energia do ambiente. Então, se o ambiente tá meio punk, às vezes eu sinto que eu fico um pouco mais agressivo e às vezes não sou eu, é a energia do local. Mas na maioria das vezes eu tento vibrar sempre na positividade, sabe? De emanar coisas boas para as pessoas. Sim. Mesmo aqueles que você fala, putz, não gosto dessa pessoa, mas não desejo mal, sabe? Sim. Que ela siga em frente, seja abençoada também de alguma forma. O caminho dela, né? A gente passa por várias pessoas em todos os lugares, né? E, cara, a gente também tem que pensar que todo mundo pode estar tendo um dia difícil, né, cara? Ninguém, né? Você não sabe o que a pessoa tá passando, o que realmente, né? Então, eu acho que assim, o mundo já é tão, né, paulado o tempo todo, cara. O que custa a gente ser um pouco menos, né? Sim. Chegar para as pessoas, porque, pô, às vezes a pessoa brigou com o marido, o filho tá doente, vai trabalhar, e chega lá, é chefe enchendo o saco o dia inteiro, né? Porque isso é o normal da vida, né? Não é que o chefe é chato, o emprego é chato. Mas é o normal, né, cara? A gente sai pra trabalhar, você não sabe o que vai encontrar no dia. Pode ser um dia maravilhoso, como pode ser um dia terrível. E aí a pessoa chega às vezes nervosa com você já dá outra porrada nela, ela dá outra em você e vira aquele negócio. Sendo que, tipo, se você chegasse pra pessoa e falar assim, você tá tudo bem? Vem cá, você tá precisando de um abraço. Você dá um abraço na pessoa, cara, desmonta ela. Sim. Porque eu sempre falo, cara, o amor acho que é a maior ferramenta que a gente tem. Você passa o amor, você quebra a pessoa no meio, cara. A pessoa pode vir. Tá com aquela, se você passar o amor pra aquela pessoa, cara, com certeza você vai desmontar ela. De alguma forma ela vai. Ela pode até estar com raiva de você, mas que ela vai baixar a guarda, ela vai. Ela vai, é verdade. Então eu acho que o amor é a melhor ferramenta que a gente tem. E o amor, quando eu falo amor universal, sabe? Não amor de marido e mulher, amor mesmo de... Pelo próximo mesmo. Pelo próximo, sentir que a pessoa é uma pessoa, sabe? Você querer o bem da pessoa, pelo menos. Sim. Só esse sentimento já ajudaria muita gente. Já, pô, né? Se todo mundo pensasse dessa forma, o mundo não seria como é hoje, cara. É verdade, tem tanta coisa que acontece. Ale, falando nisso que você falou de ajudar as pessoas, no livro você menciona em alguns momentos que você foi convidado a trabalhar pelas pessoas, né? No caso, como você foi, quando você visitou as casas, que você descobriu a mediunidade, que você teria que trabalhar por ela. Como é que foi descobrir esse trabalho que você teria que fazer pelo outro? Então, quando você entra num terreiro, cara, primeiramente você vai desenvolver, né? Pra você poder entender que você tem uma espiritualidade junto com você e eles querem trabalhar. Não é fácil também, porque assim, eu também, como eu te falei, demorei 1 ano quase pra você conseguir se encaixar, porque para receber uma entidade, é que as pessoas pensam que quando você recebe a entidade, entra dentro de você, né, e toma o seu corpo, sua cabeça, não é assim que funciona. A entidade, ela encosta em você sente a vibração dela, e ela vai, quando você se acopla, ela encosta em você, mas as energias saem da glândula timo, vai saindo
Uhum. Então, primeiramente, eles emanam pelo pensamento, né? Então você vai acoplando. Mas para conseguir esse café com leite que a gente chamava, né? Que é a mistura real, demora, cara, para você entender. Uhum. E a partir do momento que você consegue receber todas as entidades, que, putz, a gente trabalha com um monte, né? De falar a verdade, cara, hoje eu acho que... Eu não sei se todas as nossas entidades são nossos antepassados, ou se são a gente mesmo em outras vidas, sabe? Tipo, Uhum. eu posso ter sido meu tataravô e reencarnei nessa vida. Então, tipo assim, meu tataravô pode ter sido meu Exu, pode ter sido meu preto velho, pode ser... Alguma ligação a gente tem, porque assim, quando você tem uma afinidade muito grande com eles, que nem o meu preto velho, foi um que me ajudou demais nessa transição porque ele aparecia pra mim e me consolava, como se fosse um vozinho meu mesmo, sabe? Uhum. Então, a hora que você entende tudo isso, que você começa, aí sim, vão te dar pra você cuidar das pessoas. Cara, é muito gratificante. Porque aí eu sempre penso, o que adianta eu ter esse monte de dom? Eu vou fazer o que com isso? Sim. Deus saber da vida da pessoa, pra que serve? Só pra me sofrer? Porque eu sei que em outras vidas eu devo ter sido aquele cara bem, sabe, tipo, bem... As pessoas acham que mediunidade é um presente de Deus, não é um castigo, mas eu acho que é um castigo. Tipo, você fez muita merda no passado, em outras vidas ou coisas parecidas, e agora você vem pra pagar. De cuidar de pessoas, que nem eu, no caso, eu tenho mediunidade de cura, né? Uhum. Então trabalho nisso também. E a hora que você aprende, cara, aí sim, ela vai colocar você vai começar a atender as pessoas. Que, cara, eu acho que a Umbanda é o lugar que as pessoas vão, é o último lugar que as pessoas procuram. Ela vai em tudo quanto é lugar. Ela vai no médico, no sarô, ela vai não sei na onde, ela vai em tudo quanto é lugar. A hora que ela fala, não tem jeito, tem que ir na Umbanda. Cara, que eu já vi de evangélico, de gente de tudo quanto é religião lá, vai meio escondidinho, mas vai. Porque sabe que ali é o último lugar, assim, sabe? Se não resolver ali, cara, pode esquecer, você não tem mais jeito. E, cara, é muito gratificante você chegar a pessoas lá, cara, tem de muito suicídio. Pessoas que chegam lá, a pessoa fala, minha vida não vale mais nada, eu não quero mais saber de nada, eu não tenho mais vontade de viver, eu acho que tudo pra mim... E você conseguir recuperar aquela pessoa, e depois de 3 meses, assim, 2 meses, a pessoa chegar pra lá, te levar um presente, levar uma flor pra sua entidade, levar um cigarro pra sua entidade. Minha vida deu uma, sabe? Cara, tá pago, você não precisa trazer nada, tá pago. Porque assim, você conseguir tirar a pessoa do buraco e a pessoa, né, voltar pra vida, ver a vida colorida, porque acho que a pessoa quando tá nessa... Pra ela nada pressa, né? Tipo, tá tudo em preto e branco, eu não quero saber de mais nada, não tem... coisas que me agradam, e às vezes é coisa tão besta, cara, você para pensar, tipo, um namorado largou, a pessoa já acabou o mundo, cara. Eu acho que a felicidade, a gente não pode ter felicidade em outras pessoas, eu acho que a felicidade é uma outra coisa, sabe, eu acho que as pessoas são muito apegadas umas nas outras, sabe, então tipo assim, meu namorado me largou, acabou minha vida, eu vou me matar. Cara, você tem a vida toda pela frente, então tipo, se uma pessoa, por mais que você ame a pessoa, cara, você não pode falar que não vai sofrer, pô, todo mundo sofre, todo mundo é ser humano, né, cara? Então qualquer coisa que aconteça na sua vida, você vai ficar meio pra baixo e tal. Então você não pode falar, acabou minha vida por causa disso, né? Não tem sentido, né, cara? Então, pô, de repente você vai conhecer outra pessoa. Ou então mulheres que o marido foi um lixo e achar que nenhum homem presta. Cara, não dá pra generalizar todo mundo, né? Então acho que é meio complicado. Mas o poder ajudar as pessoas é a parte que mais... Depois de tudo esse meu... É que se eu falar muito também, as pessoas não vão querer o livro, né? Mas assim, leiam o livro que vocês vão entender. Mas depois de tudo isso que aconteceu, cara, é o que me dá alento hoje de você falar assim, pô, eu posso ajudar uma pessoa, sabe? E é isso, chegar pessoas doentes, pessoas com, putz, já fui em tudo quanto é médico, eu não resolvo meu problema. Aí o caboclo, o baiano, que seja, fala, toma um banho disso daqui, faz um não sei o que lá. Pessoas voltam na outra semana e falam, nossa, você acredita que eu me curei? Não tenho mais nada. Parabéns, graças a Deus. E vida que segue, próximo, sabe? Tipo, cara, é uma coisa que eu não me vanglorio por nada, cara, disso, sabe? Quem me conhece sabe disso. Eu não faço questão de estar meu nome nos lugares, de fazer as coisas, sabe? De ser o centro das atenções. Eu gosto de trabalhar, cara. Então, tipo, tanto é que nesse lugar que eu tô indo hoje, que é o Jardim Novo Alvorecer, que eu comecei a trabalhar lá agora, não é um centro de Umbanda, é uma casa totalmente espiritualista, sabe? Então tem vários cursos, apometria, desenvolvimento mediúnico. Então
são coisas que fazem tudo no fundo, tudo leva ao mesmo lugar. Só que eu acho que hoje em dia eu não consigo mais me ver dentro de um terreiro de Umbanda amarrado, porque tipo, tudo é muito quadrado, sabe? Eu acho que a Umbanda foi fundada em 1908 por Zé de Moraes. Só que, cara, de 1908 para hoje, ó, o tanto que a gente evoluiu. Só que ainda a Umbanda ainda tá muito quadradinha, sabe? Cara, não é crítica, mas eu acho que poderia ser mais solto, sabe? Assim, sabe? E pra mim, a espiritualidade pra mim é uma coisa muito grandiosa, pra você ser amarrado, sabe? Não, você tem que fazer isso, você pode fazer isso. Então, pra mim, ir num terreiro, dar uma consulta e ir embora, eu acho muito pouco, sabe? Não que eu seja melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Mas pra mim não dá, eu acho que, sabe, a pessoa tá com um problema, vamos ajudar ela de alguma forma. A pessoa precisa de outra coisa, tem que vir outra entidade. Em terreiro de Umbanda é muito complicado, cara. Se você tá trabalhando na linha de caboclo, se você precisar chamar um Exu, eles não deixam, porque é aquele dia de caboclo, não é dia de Exu. Só que se ele precisar vir pra fazer um trabalho muito forte, você não sabe o que tá acontecendo. Tipo, no meu caso, que sou vidente, cara, você tá vendo na cara o que tá acontecendo, sabe? Eu tô vendo gente sendo atacada, caramba. E eu não poder fazer nada, cara, pra mim não dá. Então eu prefiro trabalhar num lugar que eu faço o que eu tenho que fazer. E não tenho amarra, sabe? Não tenho gente me cobrando, não, você tem que ser assim, você tem que fazer assim. Então eu acho que, no modo geral, por isso que hoje eu me considero espiritualista, não mais um bandista. Entendi. Mas também não, eu sabe, de vez em quando eu vou em centros pra tomar um passe, tal. Não é uma coisa não que impede você não de... acho nada de errado. Só que pra mim já não serve mais. Então eu preferi sair pra... No caso, quando eu tava no terreiro, ele fechou, né? Mas eu preferi sair porque eu também não concordava com algumas coisas mais por causa disso. Acho que a espiritualidade é tão grande pra você viver amarrado, cara. Não dá. Então é muito grandioso. Tudo bem. Ale, agora a gente tá quase chegando pros finalmente do nosso programa. Muita coisa legal que a gente já conversou aqui já hoje também. O assunto vai longe, né? Se deixar, a gente fica aqui 2 dias. Ale, como que uma pessoa pode perceber ou, no caso, se a pessoa tem uma mediunidade, como você demorou pra você descobrir o que era que você tinha, como é que a pessoa ela pode perceber ou procurar ajuda? Cara, não começa do nada, sabe? Assim, a espiritualidade começa desde que você nasceu. Isso é fato. Só que tem gente que começa a se desenvolver muito mais tarde, né? Que nem foi no meu caso. Mas, de alguma forma, quando você é criança, ela vai dar alguns sinais. Você vai... Apesar de que eu acho que toda criança, até uns 6 anos mais ou menos, ela tá muito mais perto da última encarnação do que da vida atual. Então acho que por isso que ela tem muita lembrança, sabe assim? Eu acho que ela tem uma visão mais aberta. Quase todas as crianças. Vira e mexe eu vejo relatos de crianças falando: oi vovô, mas o vovô morreu faz 2 anos. E ela dando tchauzinho pro vovô e o vovô no canto da casa. Né? Sim. Então acho que as crianças têm já esse negócio aberto. Mas se isso continua, cara, é porque de alguma forma você tem alguma mediunidade. Agora, se depois de adulto, quando desenvolve, assim, existem vários tipos de mediunidade. Né? Tipo, gente que ouve, tem gente que sente, tem gente que vê, tem gente que incorpora. Então, assim, pra você entender tudo isso, cara, você tem que buscar ajuda num centro espírita. Ou num centro espírita kardecista, ou num centro de Umbanda, ou num candomblé. Candomblé eu acho um pouco mais... já é um pouco mais avançado, mas, tipo, eu acho que tem que buscar ajuda num lugar desse. Porque... que foi que nem comigo, cara. Eu não sei o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas o quê? E como que eu faço para parar isso? Então, eu acho que as pessoas têm um pouco de medo ainda de pedir ajuda. Cara, te falar a verdade, eu acho que até algumas doenças, assim, são espirituais, tipo... como chama? Depressão. Depressão, cara, é 100% espiritual. Só que as pessoas não têm medo de pedir ajuda, né? Acha que... Cara, e quanto mais remédio você toma, mais pra baixo você fica. Porque o remédio vai te, de alguma forma, né, vai te viciando. E você acha que aquilo lá é seu... se eu tomar o remédio, passa. E não passa, cara. Isso não vai passar. Se você não se tratar, sabe, espiritualmente mesmo falando, se você não se tratar. E eu acredito que muitos dos nossos problemas são de vidas passadas, cara. Não existe... Porque às vezes teve muitas pessoas que falam pra mim assim, eu tô sendo... alguém jogou demanda em mim. Cara, quem é você pra alguém jogar demanda em você? Você é a rainha da Inglaterra? É uma pessoa famosa? Porque assim, um ser, tipo eu, sou um ser que não tenho nada, não sou rico, não sou nada. As pessoas podem ter inveja de outras coisas, sabe? Do meu casamento, mas
Eu não sou ninguém para as pessoas terem inveja de mim, sabe? Sim. Por que alguém ia mandar uma demanda para mim, né? Então acho que muitas coisas são da nossa mente mesmo que atrapalham. Então eu acredito que muitas coisas que a gente passa na vida são coisas de outras vidas passadas que, sabe, você matou muita gente no passado e agora você vem que você tem que ajudar as pessoas. Você foi, na época do Hitler, você foi um médico que jogava veneno no sangue das pessoas para ver lá quanto tempo ela demorava para morrer. Pô, você vai vir nessa vida, você vai ser médico, você vai ser alguma coisa para tentar fazer o contrário do que você fez. Eu acho que tem muito disso. Agora, para achar mesmo, tem que procurar algum lugar para achar. Sozinho você não consegue. Não adianta. Sozinho você não consegue achar uma resposta para. Pelo menos não no começo que você começa a sentir essas coisas, sabe? Do nada você começar a ver alguém da sua família que morreu, começar, sei lá, deitado. E é engraçado que os espíritos só vêm de noite encher o saco, né, cara? Nossa, no meu caso era o tempo todo, mas à noite, cara, quando você. Acho que era que sua mente dá aquela tranquilizada, né? E aí eles vêm pra. Então você começa a ouvir coisas, começa a ter. Como se diz, efeitos físicos, né? De mexer coisas, essas coisas. Isso aconteceu muito comigo, efeitos físicos. E aí, se você não for buscar ajuda, cara, você vai ficar doido. Sim. Eu achei que ficaria. Mas aí depois você buscou e você conseguiu entender, né? E conseguiu trabalhar isso melhor em você, Sim. né? Cara, mas é uma busca que não acaba, cara. Eu acho que não tem fim, sabe? A busca por respostas. Eu sou um cara que vou atrás de respostas em todo. Tenho as respostas? Não. Mas eu não deixo de ir atrás. E aí, acho que eu até cheguei a comentar com você sobre isso. Quando a gente sabe que acha todas as respostas, muda as perguntas. Ou seja, a vida toda é uma busca eterna, né? De respostas e se a gente vai achar, não sei. Mas, às vezes, aquelas coisas que eu falei pra estudar, cara, você começa a, pelo menos, fechar o quebra-cabeça, sabe? Da vida. Você fala, putz, né? Tem fundamento? É real? A gente só vai saber quando morrer. E se um dia alguém falar, pô, que a gente pode morrer e ir pra outro lugar também, ninguém fala. Nunca saber. Mas se um dia, sabe, se você morrer e poder perguntar, e talvez você vai saber realmente se é verdade ou não. Mas aí cada um tem que tirar suas conclusões, né? Eu acho errado esse negócio de impor o que é, sabe? Ah, não, isso aqui é assim, assado, assim, assado. Cara, eu acho que todo mundo tem que ter conhecimento. E aí você que escolhe a sua verdade, né? Sim. De alguma forma. O que faz sentido, né? Pra cada um, né? Porque, cara, é muito difícil que nem... Pra mim, chegar pra uma pessoa que é evangélica e tentar enfiar na cabeça dela algumas coisas. Não vai entrar, cara. E ela vai falar que eu tô sendo obsediado pelo demônio. Tá tudo certo. Sabe? Eu não tento... mudar a cabeça. Eu não tento mudar ninguém, sabe? Eu acho que religião e futebol não se discute. A gente brinca, né? Mas, assim, não dá pra você enfiar na cabeça de uma pessoa uma coisa que ela já nasceu com aquilo, né? Tipo, muitas das pessoas já nascem evangélicas, né? Num lar evangélico e tal. Que nem meus avós, por parte da minha mãe, eram evangélicos daqueles fervorosos, sabe, cara? Tipo assim... E minha mãe fala que quando antes de eu nascer, ela queria colocar meu nome de Allan. E aí meu avô falou assim, nossa, é nome do diabo, por causa do Allan Kardec. Ah, sim. Então, sabe, aquelas coisas que não dá. Então, tipo assim, eu nunca tive muita ligação com meus avós, assim, por causa disso, sabe? Eles sempre foram muito fervorosos com as coisas. E, cara, hoje não dá pra ser assim, sabe? Tudo a ferro e fogo. Eu acho que, tipo, se você tem a sua opinião, tem a minha. Então, tudo certo, a gente pode ser amigo, por que não? Sim. Né? Ah, você torce pro Palmeiras, eu torço pro Corinthians. E aí? A gente é amigo, não é? Sim. Não tem muito... A gente pode divergir no como foi acontecendo as coisas, mas eu não posso ser seu inimigo porque você torce pro outro time ou você tem uma outra religião. Eu acho muito... Eu acho ainda muito arcaico ainda esse negócio de você brigar, porque eu sou católico fervoroso e você não sei o quê. Cara, né? Cada um... Por isso que temos individualidade. Se todo mundo fosse igual, que coisa chata que ia ser. Não ia valer. Né? Todo mundo rezando a mesma cartilha, todo mundo fazendo as mesmas coisas. Não dá. Eu acho que a gente tem que abrir um pouco a mente sobre isso, né? Muito bom. Viu quanta coisa a gente já conversou em 1h e pouco do programa, O tempo passa que a gente nem vê. É quase no final do programa. Antes da gente fechar, Lê, é um programa muito legal, eu já agradeço a sua presença aqui. O Ale já mencionou que vai ter outro livro logo, né? Que vai ter a continuação desse primeiro livro aqui. Quer dar spoiler desse livro novo que vai vir? Então, esse livro novo eu falo um pouco sobre... É uma continuação desse, né? Eu falo um pouco mais detalhado cada parte da minha vida. Porque nesse primeiro... Eu falei um pouquinho de cada etapa da vida, né? Mas nesse outro eu falo um pouco mais abrangente de as coisas que aconteceram, as pessoas que participaram da minha vida.
E falo de alguns assuntos desses que eu pedi pra vocês estudarem. Então fala um pouco sobre. Então, tipo, a história vai se ligando, sabe, de alguma forma. Uhum. Eu falo sobre a reencarnação, eu falo sobre a roda de Sansara, eu falo sobre. Falo todo esse monte de coisas assim, que é pra fechar um quebra-cabeça, sabe, da história em si. Sim. Falo sobre mim, né, que a história é sobre a minha vida. Mas eu acabo sendo no segundo livro meio que um personagem, sabe? Porque eu vou falando, mas eu vou dando direções para alguns outros temas, né? Que eu acho interessante, sabe? Se a pessoa vai olhar e falar assim, não tem nada a ver com o que você falou, ok. É só o meu ponto de vista. Se você quiser estudar, eu acho bem interessante, sabe? Porque você acaba tendo uma outra visão. Porque às vezes a gente... Quem não é espiritualista ou não busca essas coisas, nunca vai atrás de estudar sobre espiritismo, sobre... Então, se você, né... Se ninguém nunca chegar pra você e falar, você já leu sobre, não sei o que lá, por exemplo, Piste Sofia, que foi meio que a fundadora quando Deus fez o universo, ela era... quando ele mandou as pessoas pra fazer a Terra, na realidade, as pessoas, elas eram energias, como se fossem átomos, se chamavam éons. E todo éon tinha um macho e a fêmea, que são os polos, né, o negativo e o positivo. E ela foi que meio que moldou a Terra pra... É bom todo mundo ler, porque senão fica dando spoiler. Mas assim, começou tudo por aí. Então Deus ainda existe, aquele mais que manda em tudo. Só que depois foram criadas coisas que aí ela criou os arcontes que criaram a Terra e tal. Aí vieram os Anunnaki. Então, tipo assim, é uma história bem complexa. Mas se você precisa estudar tudo isso para você montar o quebra-cabeça. Agora, se isso é real ou não sou eu que vou falar. Ah, sim. Aí só quando você morrer, se alguém morrer e quiser vir me contar, você descobre. Tô à disposição. Graças a Deus hoje eu não tenho mais medo de espírito, né? Mas já tive muito. Legal, uma história muito interessante. Depois de você ver tanto, né, cara, você acostuma com eles. Não que eu falei, não que você não assuste, porque às vezes ele chega do nada. Uhum. Às vezes quando eles chegam, assim, você olha e vê, você dá aquela... Mas depois você vê o que é e fala, não, tudo bem, pode falar, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, o que me melhorou muito em mim, que antes eu via com os olhos físicos, hoje eu vejo com a tela mental. Entendi. Porque senão, cara, eu não ia conseguir viver. Porque, cara, aqui tá cheio de espírito, aqui todo lugar tem espírito, tem mais espírito na Terra do que gente encarnada. Então o que acontece? Eu consigo bloquear minha visão. Quando eu quero ver, se tem algum espírito que quer conversar comigo, eu converso com ele mentalmente, só que eu começo a ver ele. É como se fosse uma dupla vista. Eu tô vendo ele, mas não com os olhos físicos, eu tô vendo com o terceiro olho. Então eu consigo ver que ele tá aqui. E se eu quero conversar, ok. Se eu não quiser também, eu fecho e acabou. Então isso foi uma das técnicas que eu desenvolvi. Eu acho que muita gente faz isso. Que eu desenvolvi, que hoje eu consigo consigo viver, né? Porque senão, cara, você não vive. Cara, onde você vai tá lotado de espírito, cara. Sabe? Tipo, um lugar que eu nunca frequento na minha vida... Motel. Cara, motel é o lugar mais sujo e nojento que existe na face da Terra, de espíritos trevosos, cara, lá dentro. E quando você tá lá com a sua mulher, ou com sua namorada, ou com sua amante, que seja, eles estão participando tudo junto, cara. É bem triste, assim. E normalmente lugar que tem muito espelho também. Espelho é um portal, né, cara? Então, assim, é bem complexo. Eu jamais pisaria num... Hoje, né? Hoje, no conhecimento que eu tenho, hoje eu não piso num motel. Às vezes que eu dormi no motel, eu durmo num posto de gasolina dentro do carro, mas eu não entro no motel. É um lugar bem denso. Entendi. Acho que é pior do que um cemitério de energia. Caramba. Porque eles estão lá pra isso, né? Pra sugar essa energia sexual. Que é uma das energias mais fortes que tem, cara. Se você souber usar a energia sexual para o lado bom, é muito melhor. Porque, assim, os seres, eles se alimentam de todas essas coisas, né? Tipo, vício. Porque você vê que tem gente que é viciado em sexo, né? Tem gente que tem vício de... Então, esses espíritos, eles já sabem que você é viciado. Então, eles grudam em você, eles ficam se alimentando disso. E é uma energia bem poderosa, cara. A energia, pra você ter uma ideia, a energia sexual pode curar uma pessoa. Na hora do orgasmo, se você conseguir reverter aquela energia que você... Que, né, se você desse pra ver, era como se fosse uma explosão, um orgasmo, né? Tanto masculino quanto feminino. Se você conseguisse canalizar aquela energia, por exemplo, vai ter um problema no fígado, canalizar aquela energia e jogar aquela energia pro seu fígado, cara, você se cura. Tão forte que é a energia. Caramba. Mas ninguém usa pro lado bom, né? Sempre. Né? O sexo, apesar de tudo, o sexo ainda acaba sendo visto como uma coisa suja, né, cara? E, tipo, não nada a ver, né? Sexo é uma coisa. Né? Sexo é uma coisa boa, né, faz cara? Parte faz parte das pessoas, né? da vida, né, cara? Que traz a vida, né? Que tudo. Então, eu acho que só precisava ser um pouco mais bem trabalhado, digamos assim, em todo mundo, né? Sim.
Então acho que se todo mundo conseguisse ver o sexo como uma coisa natural, não tinha tanto tabu também, né, que se faz, né? Acho que alguns pais deveriam conversar mais com os filhos, né, desde pequeno, né, sobre sexo. Cara, todo mundo, homem tem pinto, mulher tem vagina. Acabou, né? Sim. Gênero e tal, beleza, foram coisas que foram criadas, mas eu acho que desde cedo você conversar com seus filhos, com sua filha, eles vão ser seres que quando crescerem vão ter a sua opinião formada sobre aquilo. Sim. E não tratar isso como um tabu, né? Não pode ficar... A informação é uma chave para as pessoas desenvolverem, se entenderem, desenvolverem, né? Para quebrar esses tabus. Eu acho que você tem que conhecer seu corpo, né? Sim. Tipo, eu vejo muito com mulheres, né? As mulheres têm muito, tipo, a mãe, não, a menina não pode fazer nada, a menina não pode, né? Não pode usar saia curta, não pode não sei o quê, que a menina tem que se esconder o tempo todo. Aí quando cresce é uma pessoa frustrada, né? De repente, se conhecesse o próprio corpo, né? Talvez fosse uma coisa mais fácil delas conseguirem, né? Se compreender, digamos assim. Sim. A informação ajuda as pessoas a se conhecerem de todas as formas, né? Sim. Não só sobre si, mas sobre o que é pra vida, o que vai trabalhar, o que vai fazer, né? Tudo faz parte. Com certeza. Muito legal, Ale. Muito obrigado desde já. Muito boa conversa. Daqui a pouco você tem que te liberar também, que você tem compromisso também. É muito bom. Gente, pra você que acompanhou o programa até aqui, ou está assistindo nessa semana, o Ale deixou 2 livros aqui, ó. Opa! Que a gente vai sortear pra audiência. Olha só que legal. E o Ali você até faz dedicatória, se for pra ganhar. Faço, sim. Isso, então deixa no comentário aí. Fala, gente, eu quero. Comenta aí, eu quero no livro, que aí eu pego durante a semana, faço um sorteio e depois eu anuncio lá na página do Instagram quem ganhou e o Ali faz a dedicatória pra vocês. Com certeza. Certo? Tá certo. Beleza, aqui, 2 livros aqui. Aquele ali é o meu, que eu já li. Mas aí já tá com dedicatória, é meu, não vou dar pra ninguém, não. A não ser que a pessoa precise. Aí a gente pode emprestar, não tem problema não. Ale, antes de terminar, eu queria que você desse mandasse mensagem, mandasse beijo, abraço, momento pra você falar o que você quiser. Cara, eu queria primeiramente agradecer, né, pelo convite, cara. Eu fiquei bem feliz de ter sido convidado. Quando eu lançar outro, vem aqui também pra gente conversar um pouco mais. E, cara, a única coisa que eu falo para as pessoas, cara, sejam felizes, sabe? Sejam felizes, faça aquilo que você gosta. Vá atrás daquilo que você sonha, sabe? Não fique esperando cair do céu, que do céu só cai água. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, vai e faça, cara. E, tipo, quanto tempo a gente vai ficar aqui? Não sei, cara. A gente pode morrer amanhã, sabe? Então, tipo, tem vontade de fazer alguma coisa, faça. Desde que não seja prejudicar ninguém, né, cara? Então, o que eu tenho pra falar é isso, cara. Seja feliz com aquilo que você tem, com as pessoas que você ama. E vai atrás dos seus sonhos, porque correndo atrás que a gente consegue, né, cara? Assim, não tenho amarras para as coisas, sabe? Eu não posso, eu não consigo. Cara, todo mundo pode, todo mundo consegue, desde que você acredite naquilo, né? Acredite em si mesmo, né? Sim. As pessoas precisam acreditar mais nelas, né? Tudo não depender da opinião dos outros. O que você acha? Cara, se você acha que está sendo bom para você e você está feliz, tá tudo certo, né? Não depender muito da opinião alheia. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, faça. Se tem vontade de comer alguma coisa, coma, sabe? Isso que eu falo, o tempo aqui na Terra é muito curto, né? Apesar da gente falar, a gente vive 70, 80 anos. Mas, cara, para pensar, é muito pouco tempo, né? Então faça o máximo de coisas que você tem vontade, cara. Porque daqui a gente só leva o que tá na nossa cabeça, na nossa mente, né? O corpo vai ficar aqui. Quanto tempo, sei lá, quantos corpos nós deve ter enterrado por aí, né? De vidas que a gente teve, né? Então, assim, aproveite a vida, cara, só isso. Muito bem, certo? Muito legal, gente. Ale, se alguém quiser entrar em contato com você, pode pela rede social, consegue te mandar mensagem? Rede social, Ale Designer RP. Boa. Vou estar ali no GC, então, para você aí acompanhar. E aí, se precisar mandar mensagem para o Ale, também se quiser saber sobre o livro, quiser comprar o livro também, manda mensagem para ele, que ele também conta para você. Certo? Obrigado, gente. Ale, muito obrigado. Obrigado a você que ficou com a gente até agora, você que está vendo em outro dia também. Semana que vem tem mais programas aqui na Jovem RP. Tchau, gente.